Saneamento, saúde e segurança são os principais temas em pauta no terceiro Congresso Maranhense de Consórcio Intermunicipais, que começa nesta terça-feira no Auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia Legislativa. O evento é promovido pela Federação Maranhense de Consórcios Públicos Intermunicipais e Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento e tem a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, como patrocinadora. O evento vai até quinta-feira e está aberto à sociedade civil. O Mesa Redonda está no ar. O terceiro Congresso Maranhense de Consórcios Intermunicipais vai fazer suas discussões sob a ótica de uma política de desenvolvimento territorial. A palestra de abertura do evento terá como título exatamente Consolidando o Desenvolvimento Territorial enquanto Política de Estado e vai ser proferida pelo coordenador do Conselho de Desenvolvimento Territorial e Social do Estado da Bahia, Tiago dos Santos Xavier. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Magda Gonçalves, consultora em política de saúde da Federação Maranhense de Consórcios Intermunicipais, Felipe de Holanda, presidente do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, e Mira do Pindaré, deputado estadual pelo PSB e presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa. Magda, explica aí para o nosso telespectador a importância desse evento que vai começar aqui na terça-feira. Os consórcios, eles surgiram já há bastante tempo, né, logo depois da Constituição, quando eles começaram uma força, né, e estrutura. E no Maranhão a gente tem vários consórcios, né, e eles discutem várias temáticas, então esse encontro é para a gente basicamente embasar, né, toda essa informação que existe dos consórcios e trazer experiências de fora, né, porque a primeira mesa é da experiência da Bahia, que é uma experiência muito interessante em consórcios públicos intermunicipais, né. Atualmente, eu sei que aqui começou com consórcios de produção. Atualmente, em que áreas existem esses consórcios? Então, os consórcios, depois de 2005, né, com a promulgação da lei, né, 11.107, eles não são mais só de uma área específica, como era no caso o Simpras, né, que eles eram todos ligados à agricultura. Eles são chamados hoje de multifinalitários, hoje eles podem ter várias finalidades, né? Então a gente tem diversas experiências acontecendo aqui, né? Nós temos consórcio na área de saneamento, na área da saúde, a gente está tentando desenvolver ações nessa área. Tem o Comefec, que faz um trabalho com educação também, que é um outro consórcio, né, que tem aí, que é ligado à Estrada de Ferro Carajás. Então, a experiência é bastante grande e pode ser melhor ainda se for entendido pelas pessoas dessa forma, né? Que a grande dificuldade é você mostrar quais são as potencialidades desses consórcios. Isso. Né? Felipe, em relação assim, ao Estado em relacionamento com esses consórcios, né? Como é que o Estado coloca no ordenamento jurídico nosso aqui essa questão desses consórcios? Bom, em primeiro lugar, parte-se de um reconhecimento da importância, da inegável importância desses consórcios, né? Por serem, né, exatamente uma articulação interfederativa, né? De pegarem, trabalharem com temas que isoladamente cada município teria muita dificuldade de encontrar soluções e em conjunto você pode ter a escala, né? Tanto a escala financeira, quanto a escala de gestão, quanto acessar recursos, né, federais ou recursos estaduais para resolver os problemas. Então, as chamadas articulações interfederativas são uma realidade, são extremamente importantes, né? O governo do estado ele parte do reconhecimento
do protagonismo desses consórcios. Nós estaremos lá, né? Não apenas o IMESC, mas várias outras interlocutores dentro do Estado, né? Exatamente para pensar soluções, né? Para os problemas que se colocam, né? Em vários temas, né? A gente teve inicialmente, como foi dito, a questão da produção e do abastecimento agroalimentar, né? Mas temos aí inegavelmente avanços aí na área da saúde, do saneamento, na área da educação, como foi dito aqui, né? E estamos vendo agora novas possibilidades, né? Por exemplo, um tema importante é a questão da gestão plena metropolitana, que está avançando, não é isso? E que agora tem uma lei que foi de autoria, né, do executivo do governador Flávio Dino, que é a lei que estabelece a agência metropolitana e com vistas à criação do fundo metropolitano, e essa vai permitir exatamente que você parta para a discussão das chamadas funções públicas de interesse comum na região metropolitana de São Luís, da Grande São Luís, que tem 13 municípios, além dos 4 da ilha, Alcântara, os 3 aí da Bacabeira, Rosário, Santa Rita, e mais os municípios do Munim, né? Esse é um outro exemplo de uma articulação interfederativa, e as funções públicas de interesse comum, elas são reconhecidamente a questão da segurança, a questão do saneamento, a questão da mobilidade urbana, né? A questão da saúde. Então são 4 temas importantes e que eles não podem ser tratados isoladamente por cada um desses municípios, mas eles devem ser tratados de forma interfederativa, né? Então, para nós é muito importante entender, né, e conversar com os consórcios intermunicipais pelo conhecimento que eles têm do território. E é importante que nós tenhamos exatamente o que é o objeto dessa palestra de abertura, que é exatamente essa questão da gestão territorial, né? Quando a gente começa a ter a gestão territorial das políticas, e isso vai para além do orçamento participativo, etc. e tal, mas é exatamente de compreender no território o conjunto de forças, de políticas, de atores que estão ali, e pensar isso territorialmente. E os consórcios nos inspiram a fazer isso e nos colocam um caminho, né, para isso. Isso. Deputado, na preparação aqui desse programa, a gente viu que há um trabalho conjunto que vem sendo feito entre os consórcios e a comissão que o senhor preside, a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Como é que está se dando aí esse trabalho aí conjunto? Bom, nós primeiro cumprimentar aqui, Luiz Pedro, você, o Felipe e a Magda, e nós elegemos na Comissão de Assuntos Municipais esse tema como um tema prioritário, né? Temos até dialogado com o IMESC, que é a questão da regionalização, que é necessário que o Estado redefina a sua regionalização para facilitar e estimular exatamente a formação de consórcios, porque, sobretudo em momentos como esse, em que nós vivemos uma crise muito grande do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, e que você fazer a união de esforços significa também otimizar os recursos, né? E há uma série de interesses comuns entre os municípios que eles unidos vão gastar menos e vão ter resultados maiores. Então a ideia dos consórcios estimula a união de esforços. É um elemento fundamental de compreensão de por que se fala de consórcios. E aí o Estado pode evoluir, né, dentro da sua própria discussão interna, a partir do órgão técnico aqui, o IMESC, para que se defina melhor essa regionalização e assim a gente possa também organizar melhor as intervenções nas mais diversas áreas. Muito bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Territórios de desenvolvimento é um conceito relativamente recente, mas que vem ganhando concretude por sua utilização crescente
nos planos de desenvolvimento voltados para essa realidade espacial específica. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Magda Gonçalves, consultora em políticas de saúde da Federação Maranhense de Consórcios Intermunicipais; Felipe de Holanda, presidente do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos; e Bira do Pindaré, deputado estadual pelo PSB e presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa. Felipe, aqui o deputado Bira falou a respeito aí dessa redefinição, né, dos territórios aqui no Maranhão. Como é que está se dando essa redefinição e quais são os critérios que estão sendo adotados? Essa é uma discussão que vem sendo travada desde o início do governo, né? Mais recentemente, a gente tem conversado bastante com o deputado Bira do Pindaré, né? e trazido para a Assembleia essa discussão sobre a regionalização para o desenvolvimento do Maranhão, né? Isso avançou a partir da discussão sobre limites e divisas, que nós fizemos finalmente com o apoio da Assembleia, em convênio com a Assembleia, fechamos o acordo com base em estudos técnicos realizados pelo IMESC e pelo IBGE, juntamente com o IBGE, exatamente para pacificar, para definir aqui os limites. Mas a gente avança muito mais do que isso. Qual que é a ideia da regionalização? É que hoje o Maranhão, desde o governo Jackson Lago, ele tem 32 regiões de planejamento, né? Esse número é um número que por nós considerado excessivo, difícil de trabalhar. Só para ter uma ideia, 32 é o número de regiões que tem na Bahia, que tem 417 municípios, né? E quando a gente vê bem maior, né? Pois é, quando a gente vê as grandes secretarias, saúde, educação, segurança, elas trabalham com regionalizações menores, com um número menor, 18, 19, Isso. 20. O próprio IBGE tem as chamadas micro-regiões, são 21 micro-regiões que foram definidas lá em 89 e 90, né? Então, nós iniciamos uma discussão com o IBGE, com várias secretarias do Estado, também com a Assembleia Legislativa, para poder discutir como fazer um número menor de regiões. E o IBGE, ao mesmo tempo, para todo o país, está fazendo uma nova regionalização, que ela chama Regiões Geográficas Imediatas, propondo para o Maranhão 22 regiões. Interessante que, como a gente começou esse processo em diálogo também com o IBGE, com as universidades, com várias secretarias de Estado, nós fizemos uma proposta que é muito semelhante. Tem alguns pontos de divergência. Por exemplo, o IBGE só considera, na região metropolitana, ele não considera os municípios do Munim. E esse é um problema porque a nossa lei aqui da metropolização, ela pega os 13 municípios e, claro, tem vários investimentos, várias coisas que vão criar essa realidade. Então, a gente está voltando a abrir uma discussão com o IBGE para poder fazer a convergência. Qual que é a vantagem dessa convergência? É que nós vamos ter o censo agropecuário, agora pronto no ano que vem, vamos ter o censo de 2020 e a possibilidade de ter a base de dados recortada de acordo com o processo de planejamento, o PPA do Estado. A gente quer essa convergência, mas é claro, esse é um passo inicial. A exemplo do que acontece na Bahia, a gente pode avançar bastante quando a gente pensar nessas políticas territorializadas de acordo com essa regionalização. Tá. Essa é a questão aí, então, desses critérios. Me parece claro que tem critérios, tanto que o IBGE está propondo uma coisa mais ou menos similar ao que está sendo pensado aqui em nível de Estado. Mas essa coisa assim, vamos dizer, geográfica, histórica e tal, isso pesa na definição dessas? Pesa, são vários fatores, né? O IBGE levou em conta a chamada REGIC, que é o estudo de hierarquia de redes urbanas, que é feito para o país inteiro, que é de 2007. Então, ali você vê o critério de centralidade, né? Então, por exemplo, determinada cidade polo, ela congrega ali vários serviços de utilidade pública, né? Ela tem ali INSS, ela tem serviços bancários mais diversificados, ela tem agências do governo do Estado, do governo federal e atende a uma região no entorno. Tem também a questão do acesso rodoviário, tem a questão da fisiografia, quer dizer, você tem mais ou menos o mesmo
relevo parecido, ter vocações agrícolas semelhantes, são várias coisas que são levadas em conta. É claro que nós aqui no Maranhão conhecemos melhor o território, todos nós que estamos aqui, então é importante que exista esse diálogo com o IBGE, né? Eles têm critérios bem definidos, né? Mas há alguns pontos que podem ser, digamos assim, modificados, e nós estamos em conjunto com o presidente da Associação Nacional dos Institutos de Pesquisa e Estatística, o Júlio Miragaia. Nós estamos abrindo uma conversa com a presidência do IBGE exatamente para fazer com que, na regionalização que eles estão das regiões geográficas imediatas, que a gente tenha a região metropolitana de São Luís com 13 municípios, que é o que nos convém, e que de fato as políticas metropolitanas, elas vão terminar reconfigurando a região, como é o exemplo do projeto como é que chama? Do ferry boat de São José de Ribamar para Icatu, e a integração desde São Luís, passando por Icatu, passando por Humberto de Campos, Santo Amaro, Barreirinhas, Paulino Neves, a integração desses municípios à Rota das Emoções, né? Então a gente tem que partir de uma coisa estratégica que está acontecendo, né? Mas achamos que já avançamos muito, né? Com o apoio da Assembleia Legislativa, que nós temos discutido bastante com o deputado Bira do Pindaré. Já tivemos aqui algumas vezes discutindo esse tema. Acho que a gente pode avançar em uma coisa muito próxima do IBGE, permitindo aí o fortalecimento das nossas ações de planejamento territorial, que eu acho que o planejamento territorial é um instrumento fortíssimo para que nós possamos desenvolver o Estado, pensando nas vocações produtivas, nas fragilidades ambientais e possibilidades ambientais, né? E nas estratégias, nas cadeias produtivas que estão em cada uma dessas regiões e que podem ser dinamizadas, né? Os serviços também, né? Os serviços públicos, né? Organizar melhor a distribuição dos serviços em todo o território do Estado. Porque uma coisa é você construir um hospital por município, outra coisa é você pensar estrategicamente cada território para que ele possa ser servido de um serviço de qualidade na área de saúde pública. Então, a questão da distribuição territorial, dessa organização, isso é um facilitador para que a gente possa levar o desenvolvimento de maneira igualitária a todas as regiões do Estado. É um passo fundamental e eu considero prioritário, sobretudo essa simetria entre o plano de desenvolvimento territorial, né, a divisão territorial do IBGE com a nossa divisão, porque até os estudos, as estatísticas, elas ficam melhor organizadas e facilita a leitura das realidades. Então a gente acaba também facilitando a compreensão dos problemas que nós temos, das dificuldades e onde que a gente deve fortalecer em relação à saúde, em relação à segurança, em relação à educação, etc. Então é fundamental dar esse passo, por isso que nós elegemos esse tema como prioritário e nós estamos aí nesse diálogo com o IMESC para quem sabe ainda esse ano, né, Felipe, dar esse passo decisivo na redefinição dos territórios do Estado do Maranhão. É interessante, Bira, que hoje mesmo eu conversava com um amigo e ele me chamou a atenção o seguinte, que o Maranhão nos últimos 40 anos eu acho que duplicou, né, o número de municípios, né? Então tem realidades como, por exemplo, a de Imperatriz, em que municípios tão diversos como Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca, Davinópolis, Senador Larroque, né? Governador Edson Lobão, Vila Nova dos Martírios. Muita coisa ali saiu de Imperatriz. Da mesma forma, Pedreiras saíram lá também. Pariu um monte de municípios. Um monte de municípios. Né? Então, esse movimento, vamos dizer assim, centrífugo, né? Agora está sendo substituído por outro centrípeto. Exatamente. Né? Então você vê o seguinte, tanto Pedreiras como Imperatriz se transformaram em, vamos dizer assim, metrópoles das suas respectivas regiões. Exato. E provedora de serviços, de uma série de atividades, né? Então, esse, vamos dizer assim, reconhecimento que está se buscando aí nesse momento. É um reconhecimento de realidade.
você não pode ignorar, né, a dinâmica natural da sociedade, ou das comunidades. Quer dizer, a nossa convivência ela acaba determinando, impondo isso. O caso da região metropolitana de São Luís é um exemplo claro, né, embora tenha essa abrangência em 13 municípios, né, incluindo a região do Munim, né, mas a dinâmica converge para isso. Os municípios da ilha, eles se comunicam diariamente, independente de lei que reconheça ou não a metropolização. O que precisa é que os gestores se organizem para oferecer um serviço de melhor qualidade, né, em todas as áreas, como já foi citado aqui pelo nosso amigo Felipe e pela Magda, de maneira que assim a gente possa gastar menos e ter mais resultados, impactando positivamente na melhoria da qualidade de vida da população. Que o objetivo maior, o objetivo estratégico de tudo isso é exatamente a qualidade de vida da população. O consórcio encaixa nisso daí, que vocês estão conversando, porque ele é um instrumento de fazer a gestão desse território. Exatamente. Ele não é um ente. Exato. Né? Muitas pessoas até confundem, mas ele não é um ente, ele não tem um caráter de ser um novo ente. Os 3 entes ainda se mantêm, né? Que é municípios, estado e o governo federal. Ele é só um instrumento que junta todo mundo para um objetivo comum. Então isso é muito interessante porque o consórcio ele vem numa lacuna que existe, né? Porque você teve, depois de 88, todo um processo de descentralização, né? É verdade. Mas só que a descentralização, ela não resolve sozinha, né? Hoje, eu até falo assim, que os prefeitos deviam era fazer melhor pela saúde, porque antes de 88 eles não recebiam nada, e hoje eles recebem bastante recurso pelo tanto que eles recebiam antes. Mas isso tem que ser junto, discutido, né? Tem que ser negociado, né? Na saúde a gente tem inclusive outros instrumentos, nós temos comissões intergestores da região de saúde, né? Quer dizer, hoje a região de saúde, os secretários municipais sentam para discutir o que vão fazer. Muito desorganizado e muito aquém, né? Muito longe da necessidade, mas esse é o papel. E vai fazer coletivamente como faz. O consórcio surge nesse momento para dar como instrumento. Porque hoje uma prefeitura não pode passar recurso para outra. Mas quando você tem um consórcio, você tem condição de pegar o recurso de todos eles e trabalhar isso. E o federal e o estadual, se quiserem entrar, né, como partícipes do consórcio, também podem, né, entrar. Então, o consórcio ele vem nesse aspecto. Essa experiência da Bahia é uma experiência muito interessante. Até aqueles equipamentos que o Ministério do Desenvolvimento Agrário estava distribuindo, tratores, escavadeiras, eles juntaram todos no consórcio, porque um só ainda tem manutenção, um monte de coisa, né? Juntaram todos esses equipamentos eles são passados para os municípios à medida de uma programação desses municípios. É muito interessante ver como que você, estando junto, né, juntando, você pode render melhor as coisas do que fazendo isoladamente, né? Vou pedir aqui licença para vocês para a gente fazer um rápido intervalo e voltar com o nosso último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito dos consórcios intermunicipais e sua inserção no desenvolvimento regional do Maranhão. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Magda Gonçalves, consultora em política de saúde da Federação Maranhense de Consórcios Intermunicipais; Felipe de Holanda, presidente do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos; e Bira do Pindaré, deputado estadual pelo PSB e presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa. Magda, nós temos aí os temas de saúde, saneamento e segurança que vão ser o forte aí, vamos dizer, dessa discussão aí desse terceiro congresso, né? Em que ponto estão as discussões aí nesses diversos temas?
Então, na questão do saneamento, a gente está partindo agora de um processo de elaboração de planos municipais, né? Porque tem toda uma política nacional, definição de legislação e tudo, dos planos municipais para começar a fazer os planos territoriais e definir, no caso do resíduo sólido, onde vão ser os equipamentos do resíduo sólido, porque o Maranhão é cheio de lixão hoje, né? Então, a gente tem que modificar essa situação, porque a situação é bem grave, né? Mesmo porque tem áreas que a gente vai perder se a gente continuar desse jeito. Então, a ideia é começar a discutir de forma territorial como é que vai se dar a questão do lixo, né? Dos resíduos sólidos. Na questão da segurança, e esse é um problema seríssimo, né? A gente está começando a discutir com os municípios como ter suas guardas, como fazer esse trabalho de inteligência de forma organizada, né? E na saúde a gente está pensando em fazer um trabalho de reconhecimento e de definição de como que está cada região, né? E a gente está chamando de tratamento fora do domicílio, que é os municípios têm que encaminhar seus pacientes para outros municípios, e isso é muito desorganizado no estado, e a ideia é estar organizando isso, né, de uma forma mais planejada, vamos dizer assim, que as pessoas se preocupam muito com quem está morrendo, mas em vez de impedir quem de ir para o hospital, que é essa forma mais organizada, né, é isso que a gente está querendo fazer, né? Então, nessas 3 áreas é mais ou menos isso que a gente está pensando. Agora, na área da saúde é uma facilidade maior porque há a hierarquização do próprio SUS, né? Isso aí facilita muito o planejamento. Já tudo é pactuado, mas a última pactuação que a gente fez foi em 2004 na saúde, né? Era para a gente já estar fazendo a pactuação no estado, a gente não consegue fazer, porque as pessoas têm medo, né, de abrir os espaços, e tem uma história de perder dinheiro, não perde dinheiro. A gente vai... Agora, para o Ministério da Saúde, isso é desorganização, né? E aí o Ministério da Saúde o tempo todo, ó, se organizem que vocês vão ter dinheiro, mas se vocês não se organizarem... Então, mas os primeiros consórcios surgiram na área da saúde. Né? Minas, por exemplo, é toda cheia de... O Ceará tem consórcio, uma experiência muito interessante em consórcio de saúde, né? Então, Paraná, então os primeiros consórcios surgiram na área da saúde, porque é mais fácil, né? Porque o pessoal também já está acostumado a juntar e discutir, né? E negociar. Tá. Felipe, a Magda aí fez uma referência à questão aí da destinação dos resíduos sólidos, e nós temos hoje uma realidade, né? De que o lixo aqui de São Luís, de Passo do Lumiar, se não me engano, é da própria Rosário e de Vitória do Mearim, estão sendo colocados lá no município de Rosário. Sim. Né? E também vi aí algumas notícias a respeito de que o governador tinha se proposto a ajudar aqui um número maior de municípios nessa região metropolitana se voltem para essa mesma destinação. Como é que está isso aí? Isso está avançando a partir da atuação, né, da agência metropolitana, né? O seu presidente, o Pedro Lucas Fernandes, né, ele propôs para o governador e para os prefeitos dos 13 municípios, na verdade, São Luís e Rosário já levam atualmente, já tem contratos para levar o resíduo sólido lá para Rosário, né? Os outros municípios ainda não. Então a ideia é exatamente fazer com que de uma forma organizada. Houve lá inclusive uma avaliação do custo disso, e o próprio governo do estado vai entrar com uma parte disso, apoiar o custo do transporte, né? Na verdade, o custo do transporte, o custo do lixão, né? E ainda tem a questão do aterro, né? Aterro, claro, aterro sanitário, não lixão, pelo amor de Deus. Claro, tudo para sair disso, né? E o governo do estado vai apoiar, né, a questão do pagamento dos serviços lá do aterro sanitário, que é né? O aterro de lá é particular. É particular, né? Então, veja, esse é um exemplo clássico, né, de como a articulação intermunicipal, ela pode dar
resolver o problema, né? Uma coisa que as pessoas talvez elas não entendam direito, porque administrar coisa pública é uma coisa complicada, né? É que na realidade não é lixo. Se a gente tivesse condição de reciclar a maior parte do material, a gente teria um pouco resíduo para ir para o aterro sanitário. O problema é que como você não faz a reciclagem, nem na origem, nem no caminho, né, até o destino final, você acaba mandando tudo para o aterro. E esse aterro, ele acaba ficando com uma vida curta por conta disso. Porque se você tivesse um aterro controlado, com todo o processo de reciclagem no caminho, você ia ter aterros por vários anos. O da Ribeira, né? A gente viu o que aconteceu com o aterro da Ribeira. O aterro da Ribeira, por falta de cuidado no processo deles, acabou tendo que ser encerrado antes do prazo. Né? Tem uma questão também importante, que é de levar esse... Né, não só a necessidade de que haja uma reciclagem, um tratamento prévio para diminuir o volume, mas também como estamos levando para lá, estamos levando de caminhão. Né? E, claro que é muito mais próximo e tem ganho de escala se você levar a partir por mar, né? Sim. A partir de São José do Ribamar, levar para lá. E áreas que você pode, que a gente chama de áreas de transbordo. Você localiza numa área que vai fazer uma usina para reciclar algum desses produtos, né? Tem aquelas esteiras que a gente vê, faz a separação e manda só o que sobra. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta, porque a gente tem contato lá com pessoas lá de Rosário. Eles não querem. Né, que está tendo uma resistência muito grande e colocam muito o problema na área ambiental. Né, de que não está tendo a preocupação lá com os córregos. E isso é o problema do Maranhão todinho, né? Se você pensar, o Maranhão tem muitos problemas com relação a isso. Por isso que tem que ser um trabalho que não pode ser simplesmente querer, né? Vamos dizer assim, tem que ser um trabalho de planejamento mesmo, onde é que você vai ter menos impacto. E com licenciamento ambiental, com todas essas... E com as devidas compensações também. Sim, compensação perfeito. também. Porque me parece lá que, em termos de compensação, o que está tendo é o recolhimento do lixo lá em Rosário, que me parece que é muito pouco em relação a uma questão aí de tal magnitude, né? Sim, mesmo porque o rio que passa lá é o Itapecuru, que abastece São Luís. Quer dizer, se você criar um problema para o Itapecuru, é criar problema para mais de 1 milhão de habitantes. Então, você tem que ter muito cuidado mesmo. E isso é técnico, não é político, né? Exato. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender isso. Mas, olhando em perspectiva, né, você vê que tem um valor agregado enorme. Sim. Você pode, a partir do aproveitamento da reciclagem... Nós estamos né? atrasados, né, em São Luís há anos. Eu participei da primeira conferência de saúde e saneamento, eu acho que tem mais de 20 anos. E a gente já discutia a reciclagem e as pessoas diziam que isso era coisa de ambientalista, de militante ambientalista, mas não é, isso é dinheiro, isso é dinheiro, é dinheiro, é emprego, né? Verdade. Você pode estar gerando renda para as pessoas. Na verdade, então, é tem um que dos ver... bons exemplos do que um consórcio pode ajudar, né, no desenvolvimento dos territórios, a questão do saneamento, do tratamento dos resíduos sólidos, que é um problema mundial, né? Que você não resolve só com o aterro, né? A Magda tem razão, tem que ter todo um processo de organização para coleta seletiva, para dar um tratamento adequado para esses resíduos, que é uma coisa que pode ser bem aproveitada. O problema é que o Brasil não avançou nisso, o mundo não avançou, então você precisa... Tem um município, eu não estou recordando agora o nome do município, que tem uma pessoa que faz, ele sozinho, a reciclagem, ele pega, cata a coisa... Vem gente de São Paulo pegar. Inclusive... Dentro... Agora, assim, se vem gente de São Paulo, vem gente de Teresina pegar, é porque... Tem valor. Tem né? valor agregado a esse material. Quer dizer, se eles vêm para cá pegar, por que a gente não pode fazer aqui mesmo? Entendeu? Eu acho que não sei se o exemplo é o mesmo e tal, mas eu vi alguma coisa semelhante em João Lisboa. Ah, não é de João Lisboa, não, é mais para cá, é no território do Conlagos, né? Mas é assim, o Grajaú, o secretário de meio ambiente lá, porque você sabe que matadouro também é um problema grave, né, para o meio ambiente. Eles pegavam as carcaças, vinha um carro de Teresina pegar, de tantos e tantos meses, eles tinham um depósito lá adequado, né?
e vinha não sei de quanto em quanto tempo pegar o osso do descarte, né? Porque isso é descarte do matadouro. Quer dizer, se acha dinheiro de tudo, né? Por que a gente não investe nisso, né? Exatamente. Então, eu acho que é um desperdício a gente achar que jogando no lixão a gente resolve, né? É tão importante isso que eu acho que o Brasil, os estados deveriam pensar numa política de incentivo fiscal, né? É bastante facilitadora da implantação de empreendimentos com essa característica de reciclagem, de materiais. Mas, e tal, em tese tem, Bira, porque assim, olha só, você tem muito recurso de FUNASA, do Ministério das Cidades, para fazer esse tipo de coisa. O que falta é as pessoas entenderem que agora mesmo a FUNASA está com um edital para caminhão compactador. Agora, quem tem projeto, porque você tem que ter projeto, plano municipal, não sei o quê, está tudo desorganizado. Quer dizer, se você não organizar, se você não investir na organização do serviço público, da política pública, né, municipal, estadual, você não vai conseguir fazer. É uma coisa importante, a gente tem perspectiva que daqui para até 2020... Está atrasado a regionalização, porque a gente está discutindo desde o começo, né? Daqui para 2020, se a gente olhar para essa perspectiva econômica, político-institucional, né, a gente vai ver um governo federal muito fraco, né, do ponto de vista de capacidade de intervenção no território. Não só pelos seus investimentos em infraestrutura, como também pelas transferências federais que são tão importantes para a gente. Então é muito importante que nós avancemos nessa questão da governança intermunicipal, porque aí tem recursos que nós não estamos pegando no Maranhão. Né? Não estamos. Mas para isso é necessário a organização. Fez muito isso, se organizou. Eles encaixaram, né, vamos dizer assim, o território da cidadania com os territórios dos consórcios, né? Fizeram um consórcio no estado todinho e eles foram os que mais acessaram recursos consorciados do governo federal. A vantagem dos consórcios, uma das vantagens é essa, né? Você acaba também compartilhando a tecnologia, né, de captação desses recursos na medida que você une os municípios. Eu vi agora uma experiência inicial de Paço Lumiar com Bacabeira e Santa Rita, que estão trabalhando um consórcio na área de infraestrutura. Achei interessante isso. Me parece embrionário, mas é alguma coisa. Também ouvi dizer que aqui na região do Baixo Parnaíba, mais aqui na região de Itapecuru, São Benedito, Urbano Santo, etc., há um consórcio chamado Balaiada sendo articulado. Né, também com um propósito semelhante. Então, se esses municípios começam a fazer esses acordos pontuais para trabalhar, né, união de esforços para resolver determinados problemas comuns, né, que é o caso lá, eles parece que estão focados no turismo, né? Eu acho que é uma coisa interessante, porque a diferença do consórcio é essa. O consórcio ele não se confunde com as regiões metropolitanas. A região metropolitana é uma região de governança geral, né, de todas as políticas. O que os consórcios fazem é se unir em determinados projetos. Pode ser um projeto de saneamento, pode ser um projeto de saúde, pode ser um projeto de... Enfim, em todas as áreas. Então, se a gente começa a trabalhar e estimular que os municípios se organizem, né, em forma de consórcio para resolver problemas comuns, eu acho que o salto que a gente pode dar é imenso. Qualquer política pública em qualquer área. E é muito bom a gente aprender com quem já fez ou quem já sabe o caminho das pedras. Isso. Essa experiência da Bahia que a Magda cita várias vezes, eu espero que agora nesse evento, né, as pessoas conheçam e aprendam como é que lida com tudo isso para poder ampliar a captação de recursos e garantir mais resultados para o estado do Maranhão, que é isso que importa. Felipe, em relação ao nosso telespectador lá da região tocantina, perguntaria, como é que está aí as tratativas, como é que estão as tratativas para a criação da região metropolitana em torno lá de Imperatriz? Existe vontade política, o governador Flávio Dino determinou que avancemos nessa direção, né? É preciso que você construa, né, um diagnóstico, que você faça um plano diretor de desenvolvimento integrado, né, que defina as funções públicas de interesse comum. É um processo, ele colocou pilha, né,
para o IMESC e para outras, né, órgãos, secretarias e órgãos que têm atuação nessa área, para que nós possamos avançar. Quer dizer, não há apenas a região metropolitana de São Luís, há 3 regiões metropolitanas do Maranhão, a de São Luís, essa de Imperatriz, a Tocantina, e há também a RID, que é interestadual, né? Teresina, lá, Timon, aquela Teresina, região. Timon, então são 3 exemplos concretos, né? Nos quais é fundamental que você avance, porque tem determinados temas que realmente eles precisam dessa congregação de esforços, né? Aqui na ilha é o caso, certamente, também Imperatriz, mas aqui é o caso, a questão da mobilidade urbana. Sim. A gente tem um problema de pendularidade bastante grande que se agravou a partir dos investimentos do Minha Casa Minha Vida. Você tem muita gente que foi morar nessa região limítrofe entre São Luís, São José do Ribamar, Passo do Lumiar, e é uma região mal atendida pelos transportes, e as pessoas, né? Então, é preciso que se tenha uma perspectiva... Melhorou com os ônibus da mobilidade. Verdade, mas... O Expresso Metropolitano. Mas é preciso avançar mais nisso aí, né? Porque o pessoal está perdendo muito tempo, né? Com isso. A questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma, ela tem que ter. Sim. Né? Tem uma experiência interessante em Maringá de segurança pública, muito legal, muito bom. Congregar os esforços. Porque você tem que investir nisso. Uma coisa, eu lembrei agora, a gente estava conversando sobre experiências, né, bem-sucedidas de consórcios intermunicipais, né? Estou lembrando da experiência do Comperge, que eles estavam fazendo lá uma ampliação da refinaria, lá um grande projeto, mais ou menos na mesma época que nós estávamos aqui com o projeto Prêmio, né? Sim. E lá houve o consorciamento de 15 municípios na área de influência direta e indireta do Comperge, né? Que é ali Itaboraí, né? São Gonçalo, Niterói, Cachoeira de Macacu, essas áreas. No Rio de Janeiro. Eles avançaram do ponto de vista de organização e da capacidade de debater os temas de interesse dos municípios com a Petrobras, a tal ponto que eles estavam que o ponto lá era investimentos em saneamento para cobertura plena de saneamento nos municípios afetados diretamente. Veja só, no mesmo tempo a gente tinha aqui as obras de terraplenagem da Prêmio, etc e tal, e basicamente o que se conseguiu era uma negociação direta, bacabeira, com a Prêmio, e ali o que se conseguia foram algumas escolas, né? Um centro de capacitação. E uma devastação imensa. Né, se você vê assim, a mesma empresa, mas um padrão de negociação totalmente diferente, né? Aí a gente chama atenção para o Comefec. Sim. O Comefec mudou a capacidade de impulsionar uma agenda compensatória, né? Para a questão do transporte de minério. Os municípios, né? Que ficam à margem da ferrovia. Da ferrovia. Então, é muito importante que você organize e você traz para a agenda temas que não seriam tocados de outra forma, individualmente pelos municípios. E lá, foi claro, no Rio de Janeiro, os caras conseguiram colocar lá, dizendo o seguinte, ó, você vai fazer essa ampliação da refinaria, vai ter um custo social, um custo ambiental, claro que tem também os benefícios, mas nós queremos discutir aqui o saneamento pleno e conseguiram. A mesma empresa aqui não conseguiu. Não chegou nesse padrão, então nós temos muito que aprender. Muito. Infelizmente nós vamos ter que encerrar o programa. Eu queria que começando pela Magda, fizesse as suas considerações finais. Eu acho que esse momento é um momento ímpar, né, que a gente pode estar discutindo como fazer realmente essa interlocução entre os poderes públicos municipais, né, para que a gente possa executar ações políticas públicas com qualidade integrada e que satisfaçam a população, né? Então esse momento é muito importante para a gente ouvir e aprender, né? É isso. Bom, nós estaremos lá com muita satisfação no 3º Congresso, né, Maranhense dos Consórcios Públicos Intermunicipais. Eles conhecem o território, o diálogo com eles é rico e nós temos a clareza de que avançar no processo de governança do Maranhão, uma das tarefas importantes para isso é avançar no planejamento territorial. É olhar no território
todas as políticas, todos os investimentos, as potencialidades que estão colocados. E com isso o diálogo com os consórcios intermunicipais, o diálogo com a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa, né? Esse diálogo ele é extremamente importante para poder impulsionar essa agenda do planejamento territorial. Muito bem. Deputado. Bom, eu agradeço a oportunidade, espero que os municípios compareçam, né, Magda, nesse congresso, aprendam com as experiências exitosas que existem no país e assumam essa iniciativa por uma determinação e uma necessidade de que a gente produza resultados melhores para os municípios. Eu acho que o caminho é esse. Municípios unidos jamais serão vencidos, né? Muito bem. O Mesa Redonda discutiu sobre os consórcios intermunicipais e a realização do 3º Congresso Maranhense desse tipo de entidade associativa, né? O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.